Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Aprender a Comer, episódio extra dedicado a dúvidas de ouvintes. Podem enviar as suas questões para marianachaves@observador.pt. Eu sou o Nelson Ferreira. Comigo está sempre a nutricionista Mariana Chaves para esclarecer estas dúvidas. Olá, Mariana. Olá, Nelson. E temos aqui uma dúvida do Mário, que podia ser minha. Eu e o Mário temos a mesma dúvida. Brócolos congelados têm os mesmos benefícios? Eu tenho esta coisa com os congelados. Acho sempre que eles estão a perder alguma coisa. Ele faz uma pergunta muito específica sobre um composto que existe nos brócolos e pergunta se continuamos a obter esse composto mesmo depois de terem sido congelados. Sim, olha, sim, quer dizer, a resposta por acaso é não, mas eu vou explicar. Normalmente as frutas e os vegetais congelados trazem-nos praticamente os mesmos benefícios destes mesmos em cru. Há vários estudos mais concretamente em frutos vermelhos, eu penso que já falámos até disto aqui num programa, em que os fitoquímicos permanecem, não a 100%, mas cerca de 80%, e, portanto, como também são colhidos na sua altura de melhor maturação, acaba por haver benefício. Mas aqui a pergunta é interessante e é muito pertinente aqui do Mário, porque nós que pretendemos aproveitar ao máximo os nutrientes que os alimentos nos trazem. Mas é uma pergunta complexa e, portanto, eu vou enquadrar aqui um bocadinho, que é: os brócolos, nós até já falámos num programa, se quiserem pesquisar agora para perceber um bocadinho, que se chama Saiba as vantagens de comer brócolos crus. Porque os brócolos contêm uma substância, que é um fitonutriente chamada glucosinolatos, que tem uma ação ótima anticancerígena, reconhecida, principalmente no câncer de mama, e uma ação desintoxicante. A questão é que estes glucosinolatos vão ser transformados numa substância, essa sim ativa, que é o sulforafano. Pronto, mas é que isto é importante porquê? Porque este sulforafano só é formado se houver a ação de uma enzima que existe nos brócolos crus e que nós conseguimos que ela atue sempre que os esmagamos ou que os cortamos. Ok. Por isso é importante, quando nós vamos comer os brócolos, por exemplo, picá-los um bocadinho antes faz todo o sentido. Ok, mas por exemplo, cozidos, isso não se perde na cozedura? É assim, são muito sensíveis ao calor, mas o que sabes é que se tu ativares essa enzima antes de cozer, já vais ter os benefícios. Portanto, é cortar um bocado os brócolos antes de o pôr a cozer. Por exemplo, fazer arroz de brócolos, que é como nós ralamos a cenoura, podemos também ralar a cabeça dos brócolos. Portanto, isso faz todo o sentido. E também nós sabemos que há germinados de brócolos que ainda têm uma maior concentração destas substâncias. Ok, bem, é importante, portanto, esmagar ou cortar os brócolos, é isso? Sim. Muito bem. Há uma quantidade recomendada de brócolos por dia, por semana? Olha, por semana sim, por causa desta ação que eu falava, o que é aconselhado nos estudos são 3 a 5 chávenas por semana. Portanto, basicamente é nós tentarmos 3 Depende do tamanho da chávena. Chávena de chá, é a chávena de chá. Mas então, voltando aqui à pergunta do nosso ouvinte, dos brócolos congelados, o que acontece é que normalmente eles passam por tratamento térmico chamado branqueamento antes da congelação. E esse processo vai inativar esta dita enzima que eu estava a dizer, essencial para termos a substância sulforafano, que é uma enzima que se chama mirusinase. Portanto, o que é que acontece? Nós não conseguimos, se nós bloqueamos, inativamos essa enzima, nós não conseguimos realmente formar os sulforafanos. A não ser que tomemos medidas que foram explicadas no artigo científico, assim um bocadinho em tom, tentar que a indústria alimentar utilizasse isso, e não sabemos se utiliza ou não. Na verdade é que depois desse artigo não houve mais notícias sobre isso, mas eu deixo aqui para os nossos ouvintes, se tiverem interesse, que é então o seguinte, que é, após a cozedura dos brócolos congelados, nós adicionarmos uma fonte desta dita enzima, desta mirosinase. E vamos buscá-la a algum lado? Olha, podes ir buscar ao rabanete cru, à mostarda em pó, à rúcula, ao agrião ou até aos brócolos crus ralados, se agarrares e fizeres como eu expliquei há bocadinho. Portanto, basta uma pequena quantidade, uma pitada de mostarda em pó no prato de brócolos, por exemplo, que vai reativar essa conversão.
Depois, o que é que tem que acontecer? Temos que deixar os brócolos cortados um bocadinho em repouso, ali uns 40 minutos antes de os comermos, só para... 40 minutos se calhar é muito, mas só para aquilo entrar e fazer a dita ação. No caso dos brócolos frescos, também podemos utilizar isto que estamos aqui a falar, porque precisamos menos de estar a cortar os brócolos. Portanto, também é uma opção nos brócolos frescos juntar estes vegetais aos brócolos numa salada quase crua, porque os rabanetes e as rúculas gostam sem crua, mas, por exemplo, a mostarda, para depois cozinhar os nossos vegetais, os nossos brócolos, pode fazer todo o sentido. Uma dúvida agora minha. Brócolos ou bimis é mais ou menos a mesma coisa, não é? Brócolos ou bimis é a mesma coisa. É duas famílias diferentes de brócolos, vamos pôr assim. São os mais pequeninos. São mais Gosto fininhos, muito. mais tenros. Sim, sem dúvida. São ótimos. É isso mesmo. Olha, há outros vegetais que tenham estas substâncias de que estávamos a falar? Sim, estes glucosinolatos, olha, que é uma palavra horrível, mas eu quero... Não consigo. Mas tu consegues. Imagina, já há até suplementos a falar que têm esta substância, os glucosinolatos, mas na verdade nós não queremos isto nunca em suplemento, nós queremos isto nos alimentos reais. E os brócolos é um vegetal tão fácil de termos, não há razão. Mas, portanto, é o vegetal mais, onde há uma maior concentração destes glucosinolatos e, portanto, o mais estudado, mas claro que ele é uma substância que existe nos crucíferos, vegetais crucíferos, que é o quê? Quase tudo que são couves. E por isso é que se associa o consumo das couves como sendo benéfico para as mulheres. Portanto, couves de Bruxelas, couve roxa, couve lombarda, couve galega, o agrião, a rúcula, a couve chinesa, as folhas de mostarda, que também há quem gosta de usar, o rábano, os grelos de nabo, que é uma coisa muito portuguesa. E que as pessoas às vezes deitam fora, não é? Sim, tudo isso é alguma concentração dos glucosinolatos. Muito bem, ficamos a saber no programa de hoje que brócolos congelados, mais ou menos, em termos de benefícios, não é? Há de facto aqui substâncias que se perdem, e era esta a preocupação do Mário, que enviou esta pergunta, mas também ficamos a saber neste episódio como é que vamos buscar essas substâncias, quer aos brócolos, quer até a outros vegetais. Na próxima terça-feira há o episódio mais comprido, aqui do Aprender a Comer, onde a Mariana Chaves nos vai trazer 5 alimentos têm mais proteína do que o ovo. Existem assim tantos? Claro, não deixem, não percam, que eu acho que vão mesmo gostar. Ficamos a saber isso no próximo Aprender a Comer. Acompanhe-nos nas plataformas de podcast. Todas as semanas podem enviar as suas dúvidas para marianachaves@observador.pt e eu e a Mariana dedicamos-nos aqui a esclarecê-las neste episódio extra do Aprender a Comer. Até lá, Mariana. Até lá, Nelson. Obrigada.